E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim tentar entender um problema muito grande. Por que no Brasil o preço de carro é tão caro? Então eu resolvi fazer uma comparação. Primeiro, não adianta a gente pegar um carro que vende lá nos Estados Unidos, o mesmo carro que vende no Brasil, você fala assim, não, nos Estados Unidos custa 20 mil dólares a R$4 e pouco, dá 60 mil. Esse fórmula de cálculo é errado. Por quê? O dinheiro que você ganha lá é diferente do dinheiro que você ganha aqui. Então, eu resolvi comparar com o salário mínimo, tanto daqui como lá dos Estados Unidos. O salário mínimo nos Estados Unidos, 1.256 dólares. Já no Brasil, são 954 reais, beleza? Então, eu resolvi comparar com um carro que é vendido tanto aqui e é produzido aqui, quanto um carro que é produzido lá e vendido lá. Então eu peguei como referência o Corolla 1.8S, que tem um pouco de uma variação um pouquinho do estilo que é de lá ou daqui, mas é praticamente o mesmo carro. Então, no Brasil ele custa, o de entrada, sem nada que eu falo é sem câmbio automático, sem banco de couro, ele custa 69.690, ou seja, são 73 salários mínimos para você comprar um carro desse. Você tinha que juntar 73 salários mínimos para você pagar esse carro à vista, ou seja, no mínimo uns 6 anos. Já nos Estados Unidos, o mesmo carro com câmbio automático, provavelmente banco de couro, ar-condicionado, todos os quesitos que aqui o pessoal não dá tanta importância ou fica muito caro pra gente. Nos Estados Unidos, esse mesmo carro de entrada, que já é melhor do que o nosso de entrada, tá 19.060 dólares, ou seja, apenas 15 salários mínimos. Ou seja, se o cara juntar um salário mínimo por 1 ano e meio, ele já compra um carro zero. No Brasil são 73 meses. E lembrando, essa versão do Corolla aqui, apesar de ser muito boa, ele oferece muito pouco, porque ele é considerado a tal versão de entrada. Que ele inclusive não tem roda de liga leve, o de lá já tem. Não tem câmbio automático, o de lá já tem. E sem contar que nem os freios ABS não tem. Então, mas por que carro no Brasil é caro? Aí a primeira coisa que vão falar, não, é porque é imposto, tal, o imposto é muito caro, tal. Uma das piores coisas que tem no Brasil é a carga tributária mesmo. Para você ter uma ideia, somente em um carro a carga tributária varia de 48% a 53% do valor do carro. Mas lembrando, isso é porque é uma reação que anda em cadeia, que é o cara que vende a etiquetinha para a montadora, ele já sofre o imposto. O cara que vende o banco, tudo que vai para a montadora montar um carro, vai gerando esses impostos que chega no final dá os 53%. Quando a gente vai comprar, a gente só vê o ICMS e o IPI que a gente comprou no carro que está na nota fiscal. Para você ter uma ideia, aqui do lado na Argentina, são 21% do valor do carro é o preço. Ou seja, uma das coisas que acaba deixando o carro muito caro no Brasil é o imposto. Mas não é só a única coisa. Outra coisa também que pesa muito é o tal de custo Brasil. Como o mercado de carro no Brasil é fechado, ou seja, as montadoras não conseguem importar carro porque ele sofre uma taxação. Por exemplo, a Kia, ela não tem fábrica no Brasil. Então todo carro que vem da Kia para o Brasil, ele sofre mais um outro imposto. Então ele acaba ficando muito mais caro do que os carros produzidos aqui. Essa proteção, o governo diz que é para proteger a indústria e tal, mas na verdade acaba encarecendo as coisas. Por quê? Produzir lá fora às vezes é mais barato que produzir aqui dentro. E acaba fazendo com que a própria indústria nacional não entre em uma competição para conseguir reduzir seus custos. E acaba deixando o carro caro. E tem uma outra coisa também, que se você for parar para pensar, você vai falar assim, se eu tirar 50% do carro tal do Toyota Corolla ainda, o carro ainda está mais caro no Brasil. E tá, porque as montadoras aqui, elas cobram muito caro. Elas cobram um preço mais alto que o carro vale.
Ou seja, a margem de lucro dela é muito maior. Dá vontade até de ligar para uma montadora para perguntar por quê. Aliás, eu vou fazer isso. Alô? É da montadora XYZ? Ah, ok. Eu queria falar com o presidente. Quem é? É o Leandro do Portal Elos. Ah, você vai passar para a secretária dele? Tá bom. 2 horas depois. Oi, tudo bem? Oi, eu queria falar com o presidente. Então, meu nome, eu já falei. Eu sou Leandro Isola do Portal Elos. Ah, o que eu quero falar com o presidente? Ah, eu queria fazer uma pergunta para ele sobre preços de carro. Ah, quebra essa, vá. Então tá bom. 2000 anos depois. Alô? Quem tá falando? Ah, oi, tudo bem, senhor? Tudo. Aqui é Leandro do Portal Elos, é um prazer falar com você. Então, eu queria tirar uma dúvida. Por que que no Brasil vocês cobram tão caro por causa de um carro? Não, o imposto, sim, eu sei que o imposto é caro. A gente já até falou aqui, o imposto é mais de 50% do valor de um carro quase. Mas não é só isso. A margem de lucro de vocês aqui é muito maior. E outra, o lucro de vocês não ficam aqui, né? Porque a maioria das montadoras, como é multinacional, o preço vai lá e aí acaba indo, sei lá, para os Estados Unidos, para o Japão, para tudo que é esses lugares que tem as montadoras, né? Não, eu sei. Mas, ó, por exemplo, quer ver? Eu tenho até um papel aqui para ver aqui, ó. Ó, nos Estados Unidos, a sua margem de lucro de um carro, que a gente deu aqui, é de mais ou menos 2%. No resto do mundo é mais ou menos 5%. No Brasil é no mínimo 10%. Ou seja, é o dobro do resto do mundo. Não é muita coisa. Não, eu sei que brasileiro adora carro e tal, mas o carro que vende nos Estados Unidos é muito melhor do que um carro que vende no Brasil. Tem muito mais conforto. Praticamente todos os carros lá tem câmbio manual. Desculpa, tem câmbio automático. Aqui todos é manual. Tem uns que nem direção hidráulica tem. Agora que tá saindo. ABS quase nenhum tem. Então não justifica esse lucro mais alto. Não, eu sei que brasileiro é apaixonado, mas tem que ter um motivo. Ah, já sei então. É porque brasileiro paga. Pagando, então cobra o que for que sabe que brasileiro vai pagar. É isso, mais ou menos? Ah, então tá bom. Então tá bom, muito obrigado, viu? Valeu. Então, pessoal, é isso. O brasileiro acaba pagando caro pelas coisas e eles vão enfiando a faca na gente. E a gente pagando tudo, pato. Valeu?